Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de Tá na Bíblia, está na Bíblia. O crente paga preço sim, amém? O crente paga preço sim. Pode negar o tanto que quiser, pode fazer as suas falsas equivalências o tanto que você quiser. Pastor, tá nervoso? Tô não. É isso, irmãos. A falácia de que o crente não paga preço porque Jesus já pagou todos os preços, né? Porque Jesus já pagou o preço, é uma falácia aí de viés reformado, amém? Só que os irmãos que são arminianos, os irmãos que são pentecostais, né? Se bem que tem pentecostais reformados também, não sei como isso pode ser conciliado, mas tem. O fato é que nós temos que entender que a doutrina reformada, ela diz uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmãos? Mas nós não, nós estamos lutando ainda, irmãos. Nós estamos aí com Jesus pelejando pela graça, mediante a fé, para podermos chegar no céu. Amém? A Bíblia nos mostra que a salvação, ela é uma luta diária. Amém? Ela foi conquistada por Jesus na cruz, né? Mas ela pode ser perdida. Ela pode ser perdida se o crente não vigiar. E é por isso que nós estamos aqui discutindo este tema palpitante, esse tema controverso, né? Eu sei que é controverso, e nós vamos até para a vinheta já cedo, né? Para nós voltarmos aí com os subsídios então que nós queremos dizer para os irmãos. Logicamente, meus irmãos, que não tem o mínimo cabimento esse jovem pastor e pregador querer comparar o preço que foi pago por Jesus na cruz com o preço que o crente paga. São circunstâncias diferentes, são objetivos diferentes, amém? São aplicações diferentes e todas elas estão contidas nas Escrituras Sagradas, para não ter faladeiras depois. Então vamos deixar bem claro isso. Jesus pagou o preço e nós temos um preço a pagar também. A salvação que veio de graça, na verdade ela custa. E custa em que aspecto? É aí que nós vamos desenvolver o nosso pensamento no Está na Bíblia de hoje. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, na verdade nós pagamos preço sim, nós pagamos preço no ministério. Ou alguém acha que servir no ministério é fácil, é de graça, ou é um passeio no parque, né? Nós pagamos preço na santificação. Ou alguém aí, principalmente daqueles que acham que não se paga preço, vai dizer para mim que não, a santificação é uma coisa fácil de se obter, de se fazer. Nós pagamos preço no estudo da palavra, né? Horas a fio, né? Nos abnegando do mundo, dos afazeres da família, estudando a palavra de Deus. Ou alguém vai dizer que isso é como se fosse algo não só prazeroso, como também algo imperceptível aos olhos de todo e até nosso mesmo. Não cansa, não dá sede, não dá fome, não dá sono. Hein, irmãos? Nós pagamos preço na convivência uns com os outros. Ou vocês que negam que o crente pague preço, vocês se dão sempre bem com todo mundo, até mesmo confinadamente. Eu particularmente duvido, porque apesar de sermos crentes, nós temos ainda uma natureza humana e cada um tem um gênio, né? E às vezes os gênios, eles não se batem ali uns com os outros, né? Então é difícil, irmãos, amém? Nós temos aí, portanto, que aplicar a mordomia cristã em tudo quanto Deus nos deu. Isso é pagar preço, irmão. Ser mordomo não é fácil, é ser gerente, é prestar conta. Então paga-se preço sim. Pastor, mas não tem na Bíblia. Irmãos, então é assim? Também não tem na Bíblia, leia a Bíblia diariamente. Não tem na Bíblia, faça o seu devocional diário. E por isso você não vai fazer, irmão? Né? Porque não tem na Bíblia, não faz, né, irmão? Tenha paciência. Isso é um prato cheio para a lassidão espiritual, para a lassidão até moral, acomodação e também o conformismo, irmão. Larga isso para lá.
Paga-se preço sim. A Bíblia não diz, mas está na Bíblia, né? Eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, que a Bíblia ela fala sem dizer, amém, irmãos? Sem estar escrito. Nós temos que olhar aí o campo bibliológico como um todo. Aí nós vamos ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos sim que pagar preço por determinadas coisas, amém, irmãos? Isso principalmente por causa da nossa natureza, que pende para a morte, para o desenfreamento, amém? Então, aquele que nos chamou é fiel para nos garantir, agora nós temos que ter fidelidade para com Deus, e fidelidade também é preço, amém, irmão? O preço da fidelidade é muito caro. Vamos ler comigo Marcos capítulo 10 e verso 28, 29 e 30, para falar para uma geração que só lê o que quer, na verdade, né? E nunca vai encontrar alimento para sua alma, porque só olha para aquilo que interessa, né? Na Bíblia, na verdade, não está o que queremos, está o que Deus quer de nós e o que Deus quer para nós, amém? Leiamos, portanto, aí o texto. Então Pedro começou a dizer a quem? A Jesus. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ó Pedro falando. Jesus, eu tinha algo, deixei para te seguir. Jesus falou assim, Jesus entendeu o recado de Pedro, né? Jesus, vou ficar no prejuízo? Jesus responde. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que essa passagem nos mostra, então, é que Jesus não deixa ninguém no prejuízo. As pessoas que abdicam de algo, veja bem, irmãos, isso não é no campo salvífico, isso é num campo intermediário entre a aquisição da nossa salvação e a vida eterna com Jesus Cristo, no dia que se chama hoje. Então, o que Jesus está falando para Pedro é, Pedro, você não vai ficar no prejuízo, você paga o preço e eu te devolvo, não tem problema nenhum. Amém? É isso que o texto está falando, irmãos. Agora eu gostaria de perguntar para esses que ouvem os outros falar e afirmam como se tivessem descoberto a mina de ouro, né? Descoberto a América, né? Eu pergunto para vocês, você conhece a história do cristianismo? Você conhece a sua história? Para você que se diz crente salvo, estou dizendo, né? Que tem acesso à igreja, a ensinamentos, à Bíblia. Você sabia que as pessoas que vieram antes de vocês sofreram para isso? Você vai dizer para elas que elas não pagaram um preço para isso? Amém, irmãos? O cristianismo hoje que nós professamos, irmão, ele está sob pilhas e pilhas de corpos de pessoas que entregaram suas vidas por amor ao Evangelho de Cristo. Isso é pagar preço, irmãos. Isso é pagar com a própria vida. O martírio é dar a própria vida por testemunho. É pagar para ver. Amém, irmãos? Você conhece ao menos o processo da evolução das Escrituras para chegar até nós? A Bíblia que você lê, você conhece o processo? Você sabe o quanto foi custoso isso? Meus irmãos, não vamos nos iludir. A vida cristã é uma vida de ministério. O ministério na Bíblia é serviço, né? É trabalho, é dinâmica, é atividade. João explicita isso no seu evangelho, no capítulo 13, quando Jesus toma a forma de servo e passa a lavar os pés dos discípulos e disse, assim como eu fiz com vocês, vocês façam uns aos outros também. Amém? Então a vida cristã é uma vida de ministério, uma vida de serviço. Você pode pagar o preço ou você pode não pagar o preço. O preço paga quem quer. Justificativas para não se pagar preço não existem, só existem desculpas. Mas que pode ser feito, pode. Afinal, você tem livre-arbítrio. Agora eu pergunto para você e puxo, né, a sua reflexão, a seguinte pergunta. Por que existem crentes em diferentes níveis de fé, níveis de santidade, níveis de maturidade cristã? E não vá me dizer que não existe, porque isso é uma teologia concorde entre todos os cristãos, amém? Seja calvinista, seja pentecostal, seja arminiano, seja teologia que for. Há níveis de maturidade, há níveis de fé, há níveis de santidade.
Em realidade, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala a igreja instruindo sobre a Santa Ceia, e ele fala, dentro de vocês, igreja, existe 3 classes de pessoas. Existem os fracos, doentes e os que dormem. Ah, mas espera aí, não eram crentes? Eram crentes, estavam lá na igreja de Corinto. O escritor aos Hebreus também escrevendo, ele diz o seguinte, vocês já eram para estar com um alimento sólido, mas espera aí, vocês não cresceram, vocês estão imaturos ainda. Então vai me dizer que não tem fases de maturidade cristã? E vai me dizer mais ainda que isso é monergístico? Deus dá mais graça a um do que a outros? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Isso é plenamente, é 100% sinergístico. Depende da nossa busca. Depende. Jesus ensinou, pedi e dá-se-vos-á. Né? Batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Amém? São ensinamentos de Jesus e nós temos que nos apossar disso, né? Pela fé, na confiança, amém? Certo que Jesus já nos deu, mas que nós devemos nos apossar disso. Isso não é uma teologia do triunfalismo, isso é prática de vida cristã, amém? Portanto, tem mais maturidade quem paga um maior preço. Sim, senhor. Tem maior fé quem mais exercita a sua fé. Né? Isso é óbvio. É mais santificado aquele que se santifica, que se separa mais. Qual é o sentido? Eu até amplio essa pergunta para você, que em certo momento duvidou, né, ou deu ouvidos à falácia que diz que não se paga preço na vida cristã, porque o preço já foi pago por Jesus. Eu vou perguntar para você, qual é o sentido do galardoamento que nós teremos nos céus, se não recompensar a cada um segundo as suas obras? Qual o sentido, irmão, do galardoamento? Então vai receber todo mundo o mesmo galardão? Mas não é assim que a Bíblia classifica os galardões. E vou além ainda. Por que a parábola dos talentos? Porque foi dado a um 5, a outro 3 e a outro somente 1. A Bíblia deixa bem claro, Jesus fez questão de frisar. É conforme a capacidade de cada um. E essa capacidade ela se dá em que âmbito? O âmbito do desenvolvimento. Você vai ver que a capacidade daquele que recebeu um talento, lá em Mateus capítulo 25, é porque ele era um preguiçoso. É porque ele era uma pessoa racionalista. Né? E como é que uma pessoa racionalista e preguiçosa ela vai crescer diante de Deus? De maneira nenhuma, irmãos. E vocês conhecem o destino, né, que Jesus narra nessa parábola, nessa aplicação. Meus irmãos, Bíblia, irmãos, mais Bíblia, mais conceitos, menos falácias, menos mitos, amém? Me entristece saber, sinceramente, que muitos jargões, não vou dizer aqui que seja reformado ou pentecostal, não vou classificar aqui, mas muitos jargões são engolidos por nós pentecostais, irmãos, principalmente os assembleianos. Nós somos, irmãos, uma denominação que está acostumada a grandes ensinamentos bíblicos, a longos períodos de exposição à palavra, e parece que nada disso surte efeitos. Aceitamos as coisas até mesmo sem analisar, irmãos. Depois, somos nós mesmos que reclamamos, não tem salvação mais, não tem mais batismos com o Espírito Santo, não tem mais dons espirituais, a igreja está fria, tem frieza na igreja. Eu não quero aqui culpar outras teologias, eu não quero aqui, nesse aspecto, colocar desculpa para qualquer outras coisas. O problema está em nós, irmãos. O problema está em nós que vamos comer uma comida que nos dão, sem procurar saber a procedência dela. Nós estamos, na verdade, muito fermentados aí sim, por falácias de todos os âmbitos, que vêm de todas as teologias possíveis, né? Até por uma certa admiração, principalmente aí, agora sim, né? A teologia reformada, né, que está havendo aí uma espécie, né, de flerte com essa teologia, e nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos de teologias humanistas, de viés epistemológicos. Nós não precisamos, irmão, de frases prontas. Nós temos aqui, irmãos, as Sagradas Escrituras, acesso a ela, isso foi nos garantido, condições de também pagar um precinho, na verdade, para nós lermos e buscarmos em Deus a compreensão e o ensinamento, né, a respeito dessas coisas, para sermos esclarecidos, irmãos. Não há mais tempo, Jesus está às portas, e não há mais tempo para nós ficarmos com dúvidas ou esfarelando pelos cantos com conceitos que são rasos escrituristicamente. Não temos mais tempo de ficar trocando a meditação bíblica por palavras fast food, irmãos.
tá? Palavras prontas. De repente eu quero uma mensagem, vou na internet. De repente eu quero um conselho, vou na internet. De repente eu quero esclarecer alguma coisa, vou na internet. A internet é boa, irmãos. Às vezes tem muita coisa boa, mas tem muito lixo também, muita coisa desprezível. Que efeitos, na verdade, nós podemos esperar em nosso organismo espiritual, como quando comemos esse tipo de comida, como uma falácia dessa, por exemplo. Agora, enquanto isso, eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem os seus remanescentes. Deus tem ainda pessoas, como diz a igreja de Sardo, ainda há em Sardes alguns que não contaminaram as suas vestes. Tem pessoas que estão pagando preço aí. Enquanto muitos estão falando, não, eu não tenho que pagar preço, porque tudo é relativo agora, não me julgueis, ou seja, me deixa pecar. Não tem que pagar preço, ou seja, me deixa quieto no meu lugar. Tem pessoas ainda que querem e sentem prazer em pagar preço, dar o preço da sua própria vida, da sua própria existência pela causa de Deus. Tem pessoas aí, irmão, suando a camisa pelas madrugadas. Tem pessoas aí suando a camisa na oração, casa mesmo. Tem pessoas suando a camisa aí estudando e fazendo estudo bíblico, pregando nas praças. Tem pessoas anunciando o evangelho, Tem pessoas jejuando, consagrando a sua vidas, tem pessoas trabalhando integralmente na obra do Senhor, tem missionário ainda ralando no campo, amém? Tem os seus remanescentes. A salvação, na verdade, ela é pela graça, mas manter essa salvação custa. O escritor aos Hebreus nos relata assim: como nós escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Se atentarmos aí, ele é de fato interessantíssimo, ele é abrangente. Amém? Então nós temos que, de fato, aplicar, como disse Deus, através do ministério do profeta Ageu, os nossos corações aos nossos caminhos, não só fazer por fazer. Em realidade, talvez você não tenha percebido, mas quando Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, em contraponto a dai a César o que é de César, o dai a Deus o que é de Deus é muito mais, irmãos, vai muito mais além do que o conceito histórico, amém? Na qual ele se situa, tá? Vai muito além disso. Mas quem poderá entender, a pergunta fica aí, quem poderá entender o que significa dai a Deus o que é de Deus, senão aqueles que realmente dão a Deus o que é de Deus? Falamos aí de decadência moral, falamos aí de práticas abomináveis, até mesmo sob o pretexto aí, de defender a soberania de Deus e até mesmo a santidade de Deus, de ser apologeta. Mas na verdade, irmãos, a nossa formação muitas das vezes nega aquilo que nós pregamos com palavra. Às vezes nós sonegamos de Deus aquilo que é dele. E nós temos que ter contato com Deus. Como é que temos contato com Deus, irmãos? Através da oração. Como é que Deus tem contato conosco? Através da sua palavra. Então, em oração e em palavra, nós temos uma corrente chamada diálogo e um elo chamado relacionamento. Amém? Diálogo através do relacionamento. Em síntese, para terminar esse vídeo, os que são acomodados na vida espiritual, eles racionalizam os fatos. Ou seja, eu sou salvo, deixa eu quietinho aqui, não vou perder minha salvação mesmo. Então esses acomodados, eles racionalizam esses fatos, porque na verdade eles já não sentem a mínima necessidade de um companheirismo com a igreja, não sentem a mínima necessidade de um contato maior com Deus, não sentem, na verdade, nenhuma necessidade de aprofundamento nas Escrituras. A revelação de Deus já não é mistério para eles, muitos deles já sabem tudo, amém? Ou procuram não saber de nada para não se comprometer, embora sejam envolvidos até certo ponto com a igreja, com a comunidade, com o corpo de Cristo, na verdade não tem sequer nenhum comprometimento com o reino de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque isso, irmãos, é perigoso. Deus não vê como vê o homem. O pecado, a partir do ponto de vista do homem, ele é delimitado por atitudes. Mas a partir do ponto de vista de Deus, ele é delimitado pela intenção do coração, segundo diz Hebreus capítulo 4, verso 13, onde a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma, do espírito e é apta para discernir. Amém, irmãos? Discernir quer dizer saber com antecedência, distinguir, antes que essas coisas aconteçam, distinguir o quê? Os pensamentos e intenções do coração. Sobre esse assunto de Hebreus capítulo 4, verso 13, eu tenho um vídeo também na minha playlist, amém? Sobre divisão da alma e do espírito, o que isso significa. Eu peço que você também olhe lá.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Nos abençoe compartilhando esse vídeo, curtindo e também se inscrevendo em nosso canal se você não é inscrito. Nós queremos abençoar vidas e se você nos ajudar promovendo esse vídeo, esse nosso objetivo ele será cumprido e realizado. Desde já, muito obrigado por ter nos assistido. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.